paz, amados, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luane e nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens com o tema da intercessão. O que é intercessão? Para que serve? O nosso chamado à intercessão, como interceder? E nós estamos iniciando hoje essa série de mensagens, então continue nos acompanhando, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, estamos aqui neste momento, vamos iniciar esse estudo, Senhor, sobre a intercessão. Fala conosco, abençoe, ó Pai, cada vida, cada filho teu, ó Pai, que quer aprender, cada líder, cada um, ó Pai, que estará assistindo esse vídeo, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar, trazendo sabedoria, dando, Senhor, ó Pai, entendimento, e que possamos exercer, ó Pai, o nosso chamado, exercer, Senhor, realmente com integridade, com, Senhor, ó Pai, força, com ânimo. Abençoe, ó Pai, cada vida, que o teu nome venha ser glorificado e que toda honra, toda glória seja dada a ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Iniciando hoje o tema sobre intercessão, e nós vamos estar falando um pouco, talvez aí o principal aí, né, tema que nós precisamos iniciar para começar a compreender o que é intercessão, é sobre identidade e propósito. Então, se você estiver anotando aí, né, nesse primeiro vídeo nós vamos estar falando sobre identidade e propósito. Porque a intercessão, o que é? A intercessão é você orar por outros. Então, o básico, talvez você já saiba, mas Deus ele quer nos mostrar como realmente melhor interceder. Não apenas, eu vou lá e oro por fulano e aí pronto. Ou eu vou lá e oro para ciclano para ele ser salvo e acabou. Isso é intercessão. Não. A intercessão vai muito mais além. Deus ele quer que venhamos nos entregar por inteiro para viver esse chamado da intercessão, para que ele possa nos usar. Então, é muito importante nós sabermos a nossa identidade em Cristo e também o nosso propósito com ele diante dele. Amém? Então, se você puder, abra comigo em João. Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ele fez uma oração para os seus discípulos, e essa oração é para nós hoje. E é muito interessante, nós vamos marcar alguns tópicos desta oração que Jesus fez. João, capítulo 17, a gente vai ler alguns versículos, mas depois se você puder ler o capítulo inteiro, ele é muito interessante. Nós vamos ler a partir aqui do 9. Diz assim, Jesus orando: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Olha o 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Vamos lá para o versículo 16. Não sou do mundo, como não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Tem alguns pontos importantes que aqui Jesus ele fala, e é importante nós compreendermos. Aqui ele fez essa oração em favor ali dos seus discípulos, os 12 discípulos ali, e ele até cita um pouco aqui, né, eu rogo por eles, não rogo por outros, eu estou rogando por eles, porque que Jesus ele teve esse propósito específico em orar pelos discípulos, porque ele sabia que depois que ele fosse realmente ali para o céu, os discípulos ali, eles precisariam desta oração, por isso que ele fala aqui especificamente, Deus guarda, porque eu estou indo, mas eles vão continuar aqui. Então Jesus ele fez essa oração de intercessão por os discípulos ali. E aí, onde nós entramos nessa oração? É aqui no versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Através da palavra ali dos apóstolos, os discípulos de Jesus, nós começamos a crer em Jesus. Através ali da mensagem que foi, né, ali ministrada, de vidas que foram ali abençoadas, foi ali, a Bíblia foi feita, foi escrita e nós fomos alcançados. Então hoje nós fazemos parte dos discípulos de Cristo. Você que serve a Jesus, você que aceitou Jesus, faz parte desta oração. Então essa oração ela ainda está em vigor hoje e ela é para nós. Então nós vamos ver alguns pontos importantes e vamos citar também alguns outros pontos sobre a nossa identidade em Cristo.
Aqui o primeiro ponto que nós precisamos, se você estiver anotando aí, né, é importante no decorrer dessas ministrações, né, dessas videoaulas que nós vamos estar ministrando sobre intercessão, se você puder, separa um caderno para poder estar estudando um pouco mais sobre intercessão, para você anotar o que Deus está falando contigo, porque aqui Deus ele vai falar através aqui, né, do nosso estudo, através da palavra, sobre pontos e temas importantes na intercessão para nós compreendermos melhor a intercessão, mas ele vai continuar falando contigo, conforme você vai estudando, conforme você vai orando, intercedendo, crescendo, Deus ele vai continuar aperfeiçoando a palavra dele. Então é muito importante, se você puder, separa aí, né, um caderno para você estar anotando, não só durante a aula, mas durante aí o seu tempo de oração, o seu tempo aí de comunhão com Deus. Isso é essencial, amém? Então, anote aí, se você estiver anotando, anote. Primeiro ponto que Jesus, ele aqui falou, que ele orou, né? Que eles pudessem ser guardados como aqueles que não são deste mundo, que está no versículo 11 e no versículo 16. Ele fez essa oração específica. Deus, guarda eles, e eles não são do mundo. Ou seja, por que ele deixou bem claro isso? Guarda eles e mostre para eles e deixou bem claro ali, porque eles não são do mundo. Porque nós precisamos ter isso em nossa mente, isso na nossa consciência, que nós estamos aqui neste mundo de passagem. Nós não estamos aqui por acaso, por diversão ou do nada foi enviado para o mundo, não. Você tem um propósito, você tem um chamado. E nós estamos aqui falando da intercessão, mas a nossa identidade em Cristo, ela reflete em toda a nossa vida. Quando nós realmente sabemos e buscamos compreender melhor o nosso propósito, o nosso chamado, que é servir a Deus, que é glorificar o nome dele, nós mudamos as nossas atitudes, não vivemos mais, né, de qualquer jeito, levando a vida de qualquer maneira, não. Eu nasci para o louvor de Deus, eu nasci para a glória dele, então eu preciso realmente ter atitudes e demonstrar aí realmente obediência a ele. Então isso é essencial, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Segundo ponto, que Jesus aqui orou, que eles pudessem ser santificados, está aqui no versículo 17. Por que Jesus ele falou isso? Que eles sejam santificados. Porque a santificação ela é essencial para que nós possamos servir melhor o Senhor. O que é a santificação? Eu pegar realmente ali, eu vou dar um exemplo prático, né, vamos supor, de um copo. Você pegou um copo ali, ele tá todo sujo, todo cheio ali, sei lá, de refrigerante, de leite, de alguma coisa, e aí você foi lá, tirou aquela sujeira, e aí você jogou a água, purificou, ou seja, você purificou aquele utensílio, você tirou aquilo que é impuro e colocou aquilo que é puro nele. Então agora ele está limpo. Então assim funciona conosco. Nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos ser santificados, porque nós estamos aqui no mundo, mas como Jesus disse, nós não somos deste mundo. Então, as coisas deste mundo, a sujeira, os maus falatórios, os maus pensamentos, as mídias, então essas coisas acabam trazendo impureza para o nosso corpo. Às vezes, né, por você ouvir uma fala ali de alguém, por você estar no meio de companhias, às vezes, né, que fala besteira, que é desanimada, que às vezes nem é tão besteira aparentemente ali, mas está reclamando, murmurando, isso acaba trazendo impurezas por ouvir, por aceitar, por ver aquilo que não agrada a Deus. Então nós precisamos nos santificar. O que é santificar? É isso, é você realmente tirar aquilo que é impuro e colocar o que é puro. Não, eu sou o templo do Espírito Santo, então por isso a importância de você ter um hábito de orar todos os dias, de você ler a palavra todos os dias, é você realmente tirar aquilo que é ruim, confessando, pedindo perdão ao Senhor e realmente trilhando este caminho de santidade. Amém? Vamos lá para o terceiro ponto. Que eles pudessem ser um em amor. Isso está no versículo 21. Jesus, ele fez... Por que ele pediu isso para Deus? Então, foi as 3 principais coisas que ele pediu. E a terceira coisa é isso, que eles sejam um em amor. O que é o amor? Deus, ele é amor. E para que nós possamos dar frutos, está escrito ali em João 15, para que você possa dar frutos, você precisa estar unida em Deus. Para que realmente a igreja ela possa realmente fazer a obra do Senhor, ela precisa estar unida em Deus. Deus é que realmente nós somos o canal ali de Deus para poder abençoar outras vidas, mas a fonte de todo poder, a fonte de toda realmente salvação, de graça, de perdão é Deus. Então Deus ele quer que venhamos estar unidos, num só pensamento, um só coração. Então Jesus ele fez essa intercessão. Ele não apenas fez ali aquela oração
a básica, Deus abençoe eles e proteja. Não, Jesus ele colocou esses princípios, esses pontos, porque são realmente importantes. Então, é importante nós lembrarmos disso, lembrar que realmente nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas estamos apenas de passagem para realmente trilhar uma vida com Deus aqui nesta terra e ali na eternidade com Ele. Amém? E segundo aí ponto, nós precisamos nos santificar. Eu estou aqui neste mundo, mas não quer dizer que eu tenho que ser que nem o mundo. Não, eu tenho que realmente me santificar, me purificar para realmente interceder, fazer a obra. E em terceiro, eu preciso realmente estar aí unido com Cristo. Então isso não é apenas, eu estou ouvindo a palavra. Não, eu preciso estar unido com Cristo, eu preciso realmente obedecer, eu preciso realmente, para poder fazer a obra, não tem como não estar unido com Cristo. Para fazer a obra, eu preciso realmente estar firmado, unido com a videira. Amém? Isso está escrito em João 15, então depois se você puder ler, é importante. Glória a Deus. Então, depois você medite um pouco mais sobre isso, porque isso foi uma intercessão que Jesus fez por nós. E aí agora nós vamos entrar em alguns pontos importantes sobre a identidade e o nosso propósito. Qual que é a nossa identidade? Foi o que foi falado ali no começo, nos versículos. A nossa identidade, nós somos filhos de Deus. Nós nascemos para o louvor do Senhor. E você pode ler depois, Salmo 139, do versículo 13 ao 17, fala sobre isso. Deus, ele lá desde o ventre ali da sua mãe, ele sabia, ele te criou, ele planejou a sua estada, a sua vinda aqui na terra, não foi por acaso, teve um propósito. E quando nós reconhecemos que nós temos esse propósito, tudo muda. A visão, ela muda. Você pode ver, talvez você andou aí durante a sua vida, durante a sua infância. Eu não sei para que eu vim, não sei porque eu estou nesse mundo. Geralmente a pessoa que passou por problemas de rejeição, por problemas ali de traumas, de feridas, abandono, então ela segue a vida, mas no seu interior tem algumas lacunas, tem algumas ali faltas. Ela não sabe no que ela é boa, ela não tem confiança, ela é insegura, é tímida, não tem confiança até no falar com as pessoas. Isso pode envolver até ali atrapalhar no desenvolvimento dela ali na escola, no trabalho. Então, são comportamentos limitadores. Mas por quê? Porque a identidade dela não está firmada em Deus. Então, ela começa a querer ali, o que é identidade? É você saber quem você é, qual é o seu propósito de vida. Então, quando você não sabe isso, quem eu sou, para que eu sirvo, você vai viver a vida de qualquer jeito, sem ânimo, sem realmente esperança. Então, é importante, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos prosseguir esse caminho de conhecer mais a Deus, porque aí entra ali o nosso propósito de vida, que é o segundo ponto, que para que nós precisamos cumprir um propósito. Nós nascemos para o louvor do Senhor. Se você ler depois lá em Isaías 43, 21, diz isso. Nós nascemos para a glória dele. Então a sua identidade é Cristo, a sua identidade é filho de Deus. É realmente nascido por ele, enviado por ele, realmente para um propósito. Qual que é o seu propósito? É louvar a Deus. Quando você realmente tem consciência dessas duas coisas, desses dois, vamos supor, pilares ali, você pode manter um crescimento de realmente obediência a Deus, um crescimento saudável. O que acontece é que muitas pessoas, elas, como eu estava falando antes, ela acaba aceitando Jesus como Senhor e Salvador, mas não prossegue nesse crescimento. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ela é um bebê na fé. Então ela precisa aprender a comer sozinha, ela precisa ali, mas até chegar a esse ponto, ela tem que ir lá tomar mamadeira, ela tem que ali ser cuidada por outros, ser acompanhada, mas lógico, depende muito, de como a igreja trabalha e tal, mas a pessoa, ela realmente tem que seguir esse caminho, esse propósito, não é apenas eu aceitei Jesus, então agora eu vou pro céu e pronto, vou continuar com a minha vida que eu tinha antes, não. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala: aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas, elas se passam. Então, quando você está em Cristo, está lá escrito em João 15, você está na videira, firmado na videira, você vai começar a dar novos frutos. Vai começar a realmente produzir novos frutos. O que são esses frutos? Novas atitudes, novos pensamentos, novos sentimentos. As coisas, elas vão mudar na sua vida. Então, você pensava de um jeito, você não pensa mais. Você tinha certas atitudes de raiva, de explosão, disso, daquilo, você acaba não tendo mais. Por quê? Porque Jesus está habitando dentro de você. Mas para que essa mudança aconteça, é um processo. É um processo de crescimento.
de leitura da palavra, de realmente obediência, porque não basta ser só ouvinte, é importante ser praticante da palavra. Então, nesse processo de crescimento, o que tem a ver com a intercessão? Tudo a ver, porque a pessoa ela acha que é só simplesmente ir lá interceder e pronto. Só que aí ela acaba lidando com certas dificuldades emocionais, espirituais, e ela fica confusa. Isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente, alguns exemplos. Então, antes de você mesmo, não quer dizer que você não possa começar a partir de hoje a interceder, não é isso. Mas antes mesmo de você realmente querer alcançar outros patamares, de você realmente querer crescer, não, mas eu quero desenvolver meu ministério da intercessão, ou desenvolver meu ministério nisso, naquilo, de líder e tal, você precisa fortalecer essas bases. Talvez você fortaleceu em parte e parou no processo. Talvez você não foi tão a fundo nisso, mas é importante firmar isso. Isso faz parte da cura e da libertação. Você realmente firmar a sua identidade em Cristo e essa confiança nele, que nele você é santificado, que nele você está guardado e protegido. Ele te deixou aqui neste mundo, mas você está aqui só de passagem. Quando nós temos isso firmado dentro do nosso interior, dentro da nossa mente, quando o inimigo tentar com as artimanhas dele, não vai conseguir nos parar de interceder, nos parar de orar, de fazer a obra, porque a nossa confiança vai estar firmada em Deus. E é onde muitos não conseguem perseverar, porque fizeram a sua casa na areia. Sabe aquela passagem que fala sobre isso? Ah, a pessoa foi lá construir a casa na areia, aí veio o vento, foi lá e derrubou. É isso, a pessoa, não, eu vou lá fazendo, eu vou lá evangelizando, eu vou lá fazendo isso e tal, pulando etapas. E aí a identidade dela não está tão formada em Deus, ela é insegura, ela não sabe se Deus a ama totalmente, ela não sabe se realmente, ela realmente é salva e tal. Então são pensamentos ou sentimentos que ela ainda tem que precisam ser trabalhados, tratados, porque muitos desses sentimentos e comportamentos são da rejeição, coisas que ela viveu ali na sua infância, durante a sua adolescência ali. Então Deus, ele quer nos trazer cura completa. Não quer dizer que eu preciso estar totalmente liberto da rejeição, liberto, curado dessa rejeição para me começar a interceder. Não é isso. Mas esse primeiro passo, ele é muito essencial. Mesmo que você já esteja aí fazendo a obra, mesmo que você já esteja intercedendo, mesmo que você já esteja orando por outros, é importante você firmar isso. Firmar isso, e nós vamos ver aqui na palavra como que eu posso firmar isso dentro de mim. É só eu saber, eu sou filho de Deus, tá, legal. Não, não é apenas isso. Não é apenas você ter este conhecimento, porque provavelmente você já tem esse conhecimento que você é filho de Deus, mas é firmar isso no seu interior, porque os comportamentos limitadores, eles tentam aí realmente, a carne limitando contra o espírito, Ela tenta ali atrapalhar, mas quando você realmente firma o seu espírito na palavra, e aí você realmente tem essa consciência firme de quem você é em Deus, quem Deus é, realmente é muito mais fácil você perseverar e vencer todas e qualquer dificuldade, porque você vai estar firmado não mais numa areia, realmente em algo ali leve, sem estrutura, mas você vai estar firmado na rocha, que é Jesus. Amém? Então nós vamos continuar aqui o estudo. Aqui foi falado, sobre a nossa identidade. O primeiro, que nós fomos criados nós somos criados por Deus, e que é a nossa identidade. O segundo é porque eu fui feito para um propósito, cumpri um propósito. Está escrito lá em Isaías 43, 21. Nascemos para o louvor dele. Amém? Nós vamos ver aqui alguns pontos importantes, Como podemos fortalecer a nossa consciência da nossa identidade em Cristo? Duas coisas que você pode fazer para você fortalecer isso na sua consciência, mais do que apenas eu tenho esse conhecimento. Fortalecer isso dentro da sua consciência, dentro do seu interior. É conhecendo a Deus e tendo um relacionamento com Ele. Quando você conhece quem Deus é, como que Ele trabalha, como que Deus age, você passa a ter mais confiança em Deus, é como num relacionamento. Você começa a conhecer mais a pessoa, o dia a dia dela, a forma dela pensar, isso, aquilo, você vai tendo mais confiança ali naquela pessoa. E quando você tem um relacionamento com ela, não apenas um conhecimento ali teórico. Eu conheço aquela pessoa de vista, ela geralmente vai então ao mercado, ela geralmente faz isso, geralmente faz aquilo, fica um pouco superficial, mas quando você tem um relacionamento com ela, você pode entrar mais profundo. Ali, na maneira dela de pensar, na maneira dela de agir, como que ela trabalha, isso, aquilo. Isso vai
trazendo mais confiança, seja num relacionamento conjugal, seja numa amizade, né? Então, isso é essencial para você fortalecer um relacionamento. Não tem como você ter um relacionamento com uma pessoa, às vezes a pessoa ela tem isso. Ah, não, eu tenho um amigo ali que é virtual, um amigo ali, né, que a gente só conhece ali por uma rede social e tal, mas você não conhece a pessoa de verdade, você não conhece ela no seu dia a dia. Você conhece ela meio teoricamente. Aquilo que ela posta, aquilo que ela te fala, mas ali no dia a dia você não conhece. Então, o relacionamento ali pessoal é essencial para que você possa conhecer a pessoa mais no pessoal. E assim funciona com Deus. Quando você busca conhecer melhor Ele, ler a palavra, saber o que fala. Por exemplo, aqui Jesus, ele fez a oração dos seus discípulos e você está ali estudando, buscando conhecer melhor. Isso vai trazendo mais confiança. Porque você vê que Deus ele te ama. Você pode ver ali, se você for estudar ali o povo ali no deserto, por exemplo, o que Deus fez? Ele com tanta misericórdia ali, o povo errando, pecando, murmurando, reclamando, e Deus ali foi lá, abençoava. Eles pediam carne, Deus foi enviou carne. Eles pediam ali água, Deus enviou água. Então, em todo tempo ali você vê o agir de Deus. Mesmo que você não esteja vendo fisicamente, mas através da Bíblia, através da palavra de Deus, você começa a enxergar a maneira de Deus agir. Isso realmente vai trazendo uma confiança e vai trazendo realmente não apenas o conhecimento teórico, mas você vai desejando ter um relacionamento com Deus. E é preciso prosseguir nesse relacionamento com Deus. E é onde que às vezes as pessoas param. Elas até querem conhecer, ler a Bíblia inteira e tal, tem ali o teórico, mas Deus ele não quer apenas que nós venhamos ter um relacionamento teórico, relacionamento virtual com ele, vamos dizer assim, não. Deus ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. E esse relacionamento pessoal, ele se dá no dia a dia. É no tempo de oração, na sua rotina diária ali de oração. Por isso que é importante manter, né? A gente faz bastante na Igreja Verbo de Deus, nós fazemos bastante campanhas de oração. Então, 1 hora por dia, 21 dias, orando em favor de alma, em favor da família, em favor disso. Isso vai nos levando para perto de Deus, vai nos incentivando a ter uma comunhão com Ele. Então, isso é importante, porque conforme você vai orando, conforme você vai lendo a palavra e vai permanecendo ali naquela constância em ter comunhão com Deus, o seu coração vai ansiando por mais dele. Porque é normal no começo, às vezes a pessoa ela chega na igreja e ela vai começar a orar, e ela fala, ai, 10 minutos parece que é uma eternidade. Ai, nossa, não consegui nem chegar assim, já orei por meio mundo. Parece que é uma eternidade porque a pessoa não tá muito acostumada, ela fica sem jeito, não sabe como orar, será que Deus vai se agradar e tal, como ela vai falar. Mas conforme ela vai pegando o hábito de orar todos os dias, pegando o hábito de realmente ler a Bíblia todos os dias, aquilo não fica tão maçante. Porque esse maçante é espiritual, é o inimigo que não quer que você leia a Bíblia, que você leia a palavra. Então, conforme ela vai crescendo, realmente vamos por rotina de oração, todos os dias eu preciso orar, eu dependo disso, eu preciso de Deus e tal. Mesmo que seja um versículo ali antes de trabalhar, antes de sair, ela vai ali estudando, vai ali buscando, ela vai fortalecendo o relacionamento dela com Deus. Chega um momento que Deus ele vai se revelar a ela. Deus vai falar ali com ela através de uma passagem, vai falar através ali, né, de um sonho, de uma palavra, e aquilo vai se fortalecendo dentro do interior. Então, novas atitudes. Por isso que é importante nós nos fortalecermos nisso. Então, não apenas conhecer Deus de ouvir falar, como Jó ali, não, eu preciso conhecer Deus de andar com Ele, de realmente ter comunhão com Ele. E o que tem a ver isso com a intercessão? Tudo. Porque não podemos fazer a obra, interceder, orar por outras pessoas, é mais do que apenas aquela oração ali de, Deus abençoe fulano e ciclano. Não, a intercessão é uma oração mais intensa, que Deus ele permite, às vezes, nós sentirmos o que a pessoa está sentindo, às vezes tristeza, desânimo, frustração, permite vir um pensamento que a pessoa está tendo, às vezes de preocupação, de ansiedade, para que nós possamos orar por ela, para que nós possamos orar mais especificamente. A palavra de Deus, ela fala sobre isso. Em outras aulas nós vamos estar explicando um pouco mais profundo sobre isso, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Ele sente a dor. Ele realmente intercede, ele vê o nosso... o quanto a gente estamos sofrendo ali, a nossa dor, a nossa dificuldade, intercede. Quando nós realmente entramos nesse processo, nesse patamar de intercessão, ao ponto de sentir aquilo que o outro está sentindo, nem sempre é fácil, porque parece que nós
Então, quando nós realmente temos essa identidade firmada, que nós somos filhos de Deus, que nós não somos ali pecador, mas como o bispo já ministrou, o bispo Fernando já ministrou, nós somos santos, mas que ainda pecamos, porque nós estamos no mundo, mas não, eu sou santo, eu sou escolhido de Deus, ele vai me santificar, ele vai me purificar, eu vou buscar esse perdão, não vou me conformar com o pecado. Quando nós temos essa identidade firme, no momento ali da intercessão, nós, né, vem aquele sentimento, aquele pensamento, não vamos ficar para baixo, ai, de novo, ai, esse desânimo, ai, de novo, que às vezes acontece, ai, mas de novo esse pensamento maligno, eu tô cansada, ai, tal, não. Se eu tenho a minha identidade firme com Deus e o meu propósito firmado, para que eu nasci? Para louvar a Deus. Para que eu fui feito? Para obedecer, para glorificar a Deus. Então, amém. Então, eu vou ficar firme nesse propósito. Tem algum propósito? Esse sentimento não é meu. Eu tava bem, eu tava realmente ali alegre. Por que veio isso? Ah, é para me interceder. Então, é muito essencial isso. Você realmente ter essa confiança e essa firmeza em Deus, de que Ele está contigo e Ele vai querer te usar. Ele vai querer te usar, sim, na intercessão, ali na palavra revelada, te dando discernimento mesmo, mas para que realmente isso você venha fazer com excelência, da forma que agrada ao Senhor, é importante você ter um relacionamento com Deus. Isso é essencial, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Outro ponto, aí nós vimos aqui esses dois pontos importantes, né? Conhecer a Deus e ter um relacionamento com Deus. E aqui nós vamos ver, nós não vamos estar lendo todos os versículos, mas nós vamos estar lendo algumas frases, eu vou te passar os versículos para você depois estar lendo o que Deus ele é. O que a Bíblia diz a nosso respeito, o que a Bíblia diz de nós, porque eu vou falar um pouquinho antes de falar sobre esses tópicos, né? O que a Bíblia diz de nós, porque o que acontece geralmente é que que nós temos, desde que nós nascemos, nós nos entendemos por gente, o nosso entendimento ali é formado, né, desde quando é criança. Isso os psicólogos, né, falam sobre isso, tem estudos sobre isso, sobre temperamento, sobre isso e aquilo. Conforme nós vamos crescendo ali, é criança, vai se tornando ali um pré-adolescente, adolescente, a nossa percepção do mundo está sendo formada, a nossa visão de ver as coisas, nosso julgamento ali de outras pessoas e até mesmo de nós está sendo formado. E às vezes quando a pessoa, isso depende muito, depende da escola que a pessoa estudou, depende da família que ela foi criada. Se a família é toda barulhenta, pra frente e tal, assim, geralmente a criança vai crescer assim. Ah, pra frente, né, aí é altruísta e tal, isso e aquilo, então ela pegou isso, porque ela começou a aprender ali da família dela, de pessoas que estavam ali à sua volta. Você pode ver a família que todo mundo ali é meio calado, meio tranquilo, né? Meio paz amor, né? Tranquilo assim. A criança, ela cresce no lar e vai aprendendo a ser assim também. Não é que ela nasceu assim, não. Ela aprendeu, se desenvolveu num lar assim. Um lar tranquilo, que não fala muito alto, que fala baixinho, tranquilo, sereno e tal. Então a criança ela vai se desenvolvendo assim. Claro que existem casos e casos, porque as pessoas à nossa volta, ela traz certas influências, mesmo que nós não percebemos ou não lembramos. Então, mas é importante nós compreendermos que talvez você cresceu com uma identidade deformada, daquilo que as pessoas te rotularam. Não, que você é assim. Isso acontece muito em relação a preconceito, em relação a racismo e tal. A pessoa vai lá e fala assim, não, porque às vezes cresce assim, não, porque o homem não presta. Vou dar esse exemplo. Ah, porque a mãe fala, ah, homem não presta, homem não presta. A criança cresce com aquilo, homem não presta, não presta. Ela cresce com aquilo no seu inconsciente, que o homem nem presta. Por quê? Porque a mãe dela falou. Então ela ouviu e aquilo virou uma verdade para ela. Mas não é verdade. Não é que todo homem não presta. Tem alguns homens que não prestam porque tiveram atitudes erradas, mas eu não vou generalizar. Mas ali na mente da criança vai crescendo como se todo homem fosse igual. Por quê? Porque ela ouviu uma fala assim. Então vira uma verdade dentro dela. Mas isso não quer dizer que é verdade, porque a nossa verdade tem que estar baseada na palavra de Deus. Então, isso funciona com a nossa identidade. Não é porque as pessoas foram lá e falaram assim, não, porque você é assim, você é tímida. Ah, não, porque aquela criança ali, isso já acontece às vezes em família grande, aí tem muito envolvimento com tio, tia, primos e tal, e tem essas comparações, né? Ah, não, porque a Mariazinha, ela é bem pra frente, olha como ela é e tal. E agora, o Joãozinho, não, ele é muito tímido, ele é muito assim. Não quer dizer que ele é tímido, ele tava só com vergonha naquele momento, mas ele vai ouvindo.
vai ouvindo, aquilo vai se tornando verdade ali para ele, porque estava sendo formado ali o caráter, estava sendo formado ali a sua forma de pensar ali, a forma de realmente julgar as coisas estava sendo formada. Ele recebeu como aquilo como se fosse verdade, porque às vezes ouviu ali de uma pessoa parente, uma pessoa que realmente ele amava, confiava, então virou uma verdade para ele. Ele vai crescendo como? Eu sou uma pessoa tímida. Realmente eu sou, acreditando naquilo. Mas não, era uma mentira, ele só estava com vergonha naquele dia. Ele só estava ali, mas virou uma verdade, então ele começa a ter atitudes conforme aquilo que ele acredita. E na palavra do Senhor, Deus ele fala sobre isso, né? Que conforme você pensa, assim é. Então, se você pensa que algo, vai acontecer aquilo. Você vai seguir aquela verdade, vamos supor, mesmo que não seja uma verdade verdadeira. Seja uma verdade inventada, uma verdade que o mundo pôs, uma verdade que o inimigo pôs, mas se você está seguindo, vira verdade na sua vida. Por isso que é importante nós conhecermos a verdade. A verdade de Deus, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é muito importante nós compreendermos isso. E dando esses exemplos, né, de rótulo, né, a pessoa ela te rotulou ali, não que aquela pessoa ali, é porque ela tem um cabelo liso, por isso que ela é linda, olha como os olhos dela é bonito, os olhos dela é verde e tal. E aí talvez você olhou e viu que você não tinha um cabelo liso, que fulano tinha os olhos bonitos, verde, mas você não tinha. Seus olhos eram castanhos, então quer dizer que é feio. E aí aquilo foi crescendo dentro de você, mas não é verdade. Deus, ele nos criou, ele nos formou à sua semelhança. Não é porque um tem cabelo liso e outro tem cabelo encaracolado que um é mais bonito que o outro, que um é feio e o outro é bonito. Não, não existe isso. Essas comparações são coisas que estão no mundo. Mas Deus, ele fez cada um conforme ele queria, conforme a sua semelhança, e ele nos ama igualmente. Ele não faz aí distinção, não, porque esse aqui é o meu preferido, porque ele é desse jeito, não, porque esse aqui ele é mais forte, então eu prefiro ele, porque ele consegue fazer mais coisas. Agora esse que é magrinho, não, então não tem muita importância, não. Isso você pode ter recebido durante a sua infância, durante a sua adolescência, ou até mesmo quando adulto. Recebeu aí essas certas verdades de pessoas, conforme elas viam, conforme elas te viam, e até mesmo você mesmo se julgava. Talvez aí por ter crescido num lar assim, de muitas comparações, é porque então quer dizer que a fulano me olhou assim, então quer dizer que deve estar me criticando, me julgando. Não, são mentiras do inimigo. Não aceita esse pensamento de Satanás. De autocrítica, de que você não é nada, de que você não é ninguém, não. Por isso é importante, se você tem muito desses pensamentos, não basta apenas você estudar a palavra de Deus. É importante você buscar ajuda, buscar realmente aí a cura, a libertação desses comportamentos limitadores da rejeição. Isso é essencial. Porque o que nós estamos falando aqui são princípios básicos, que às vezes está lá disfarçado, a pessoa não consegue ter muita confiança, mas se vem direto, essas comparações, esses sentimentos aí que você não merece, que você não presta, ou que você não vai ser ninguém na vida, que você não vai conseguir nada. Então, isso são sinais que realmente tem algo mais profundo que precisa ser tratado. Não apenas você conhecer quem você é e saber o seu propósito de vida. É importante você buscar a cura realmente aí de toda rejeição, de todo trauma. Amém? Então, realmente, se vocês lembra de certas situações e vê que isso te paralisa, te para ou te impede de crescer no Senhor, busca ajuda. Mesmo que você ache que não seja muito quase nada, né? Não, mas é só um pensamentozinho que às vezes vem, é só uma insegurança que vem, não custa nada. Busca ajuda, aconselhamento, fala com o seu líder sobre isso. Isso vai ser importante porque você vai poder estar crescendo e vai poder também ajudar outros que passaram pela mesma situação que você passou. Amém? Então, não podemos acreditar nessas verdades que o mundo ele colocou que você é, ou que você mesmo colocou que você é, porque você não é igual a outro, que você não é... Não, cada um é especial para o Senhor. Nós sabemos que realmente Deus ele nos criou e cada um tem o seu lugar em Deus. Cada um tem o seu propósito. E aí eu gostaria de indicar, para você, se você quiser conhecer mais sobre esse tema, esse livro aqui. Uma Vida com Propósito. Aqui esse livro relata um pouco mais sobre isso. Que você tem um propósito de vida, para que nós nascemos, qual é o nosso papel no corpo de Cristo, tudo desde lá do início. Então é muito interessante esse livro. Se você puder, adquira ele, faça um estudo dele. Eu já li ele mais de 2 vezes e ele é muito interessante. A palavra dele ela continua realmente viva, por mais que ele já é
realmente de uma edição antiga, mas ele é muito interessante, então é importante, se você realmente quiser aprender um pouco mais sobre esse tema, acho que todo cristão deveria ler esse livro. Esse livro aqui, mesmo para quem não é líder, ele é essencial para realmente definir e fortalecer a nossa identidade em Deus. Amém? Então tá aí a dica. Uma vida com propósito. Então, é importante isso, não aceite essas verdades do mundo. Tire essas verdades que o mundo colocou, de que você é assim, assim, assim. Não, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. E aí, tá aí alguns temas, alguns tópicos que você vai poder estudar depois dessa aula, amém? E nós não vamos ler todos os versículos. O que a Bíblia diz ao nosso respeito? Anota aí. Porque a verdade que realmente prevalece, a verdade que realmente importa é o que Deus pensa de nós. Não o que o mundo pensa. Não, porque eu vejo aquela pessoa, acho que ela é muito metida. Não importa o que as pessoas pensam de você. O que realmente importa é o que você realmente é. O seu eu verdadeiro. Porque as pessoas, elas julgam por ver, mas Deus, ele conhece o som do nosso coração. E nós vamos ser julgados depois no juízo final por Deus, né? Então o que importa é realmente o que Deus, ele realmente vê dentro de nós. Não quer dizer que você não tem que dar ouvido às pessoas. Não vamos para os extremos. Ah, porque a pessoa falou que eu errei nisso, então não tem que dar ouvido no que ela falou. Não, isso já é um outro assunto. Eu preciso realmente saber quem é que está falando. Ah, é pessoas que realmente me amam, querem o meu bem. Como elas estão falando? Ah, elas não estão falando para me, vamos supor aí, para me deixar magoada, para me deixar oprimida, para me destruir, né? Num tom de crítica. Não, ela tá me falando, ou até mesmo aparentemente me criticando, mas não é destrutiva, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. O que é uma crítica construtiva? Eu tô falando uma crítica sobre um assunto ou uma determinada atitude sua para que você possa crescer, para que você possa mudar de atitude. Então, não são irrelevantes, são relevantes. Essas críticas são importantes, são essenciais. Você não quer do seu lado uma pessoa que fala pelas costas, né? Ah, sabe seus erros, suas falhas e fica falando só pelas costas. Não, queira um amigo sincero, uma pessoa sincera ali que fala, olha, eu acho que você errou nisso, errou naquilo, ó, a palavra de Deus ensina aquilo. Então, nós precisamos querer essas verdades. Então, uma crítica construtiva é diferente daquelas impostas, que você é desse jeito e sempre não. Isso são falas ali movidas por Satanás mesmo, para poder prender ali a pessoa. Nem a pessoa sabe, às vezes um pai, a mãe, um tio falou, mas não podemos culpar eles. Eles falaram ali porque às vezes não sabiam, estão dando o que receberam, mas nós precisamos realmente ter essa nova identidade em Deus. E estudando a palavra de Deus, nós vamos ver e começar a reconhecer as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas delas nos ajudam, nos corrigem, nos direcionam o caminho realmente para o nosso bem. Não existe só esse tipo de pessoa que fica criticando para o nosso mal, não. Realmente existe muitas pessoas no reino de Deus que realmente querem o nosso crescimento, querem o nosso melhor, amém? E aqui então, se você estiver anotando, anota aí, nós somos criados por Deus. Isso está em Salmo 139, 13 do 15. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso está em Gênesis 1, 27. Nós somos nova criatura. Nós citamos um pouco antes, 2 Coríntios 5,17. Nós somos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Isso você pode ler em 1 João 3, do 1 ao 2. E você também pode ler isso em Gálatas 4, do 1 ao 7. Outra coisa aqui, nós somos tesouro particular de Deus. Êxodo 19, 5, 6. Nós somos livres. Livres de toda maldição, livres de todo pecado, livres de tudo em Cristo Jesus. Gálatas 5, 1. E aqui nós vamos estar abrindo aqui em 1 Coríntios, abra aí comigo, 1 Coríntios 6, 19 ao 20. O que diz lá? O que nós somos? Primeiro Coríntios, capítulo 6. 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o que nós somos?
Somos templo do Espírito Santo. Amém? E aqui, nós somos amigos de Deus. João 15:15. E aqui, por último, nesses tópicos, né, os principais tópicos, nós somos sacerdócio real. 1 Pedro 2:5-9. Amém? Aqui são alguns temas importantes, né? Depois, se você puder ler, né? Cada versículo é interessante, é bom você realmente firmar essa identidade, quem você é em Deus. Você não é aquilo que o mundo falou que você é. Agora que você é uma nova criatura, por isso nós falamos no 2 Coríntios 5:17, as coisas velhas elas têm que passar. Então, se ainda tem atitudes erradas, não adianta você se enganar. É importante tirar o velho e colocar o novo. Atos 3:19, eu preciso me arrepender, me converter, eu preciso me arrepender ali, confessar os meus pecados. E me arrepender, lógico, não adianta você só, eu fui lá, eu confessei, pronto. Não, eu me arrependo, eu confesso os meus pecados e realmente eu recebo a purificação, o perdão do Senhor e vem o tempo de refrigério. 5%. Tô terminando. Vai? É. Não, tá apagando. E vem realmente o tempo de refrigério pela presença de Deus. Então, isso realmente é muito importante. Esse confessar, esse realmente abandonar as velhas atitudes. Amém? Então, estude um pouco mais sobre isso, sobre a sua identidade, o seu propósito. E mais pra frente, né, nos próximos vídeos, nós vamos estar falando um pouco, provavelmente já no próximo vídeo, vamos falar sobre a oração sem cessar. Então, mas é importante, se você puder, gaste tempo estudando sobre isso, aquilo que precisa ser trabalhado ainda na sua vida, aquilo que você ainda precisa de ajuda para poder firmar no seu interior, medos, insegurança, aquilo que precisa ser tirado para que o Espírito Santo possa realmente trazer a cura completa e que você possa estar firmado em Deus para fazer realmente a obra com dedicação, com alegria, com confiança. Realmente eu sei quem eu sou. Não importa se vem um pensamento ali, maligno, de prostituição, disso, daquilo, não, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus, eu sou amado por Ele, então esse tipo de acusação sai em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus, de quem está nessa situação. É muito importante isso, amém? Nós sabemos ter essa confiança em Deus, então prossiga realmente neste caminho de ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor e realmente Ele vai poder aí te usar da maneira que Ele quer e vai realmente ser glorificado na sua vida. Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos neste momento. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, ó Pai, de estudo, por esse, Senhor, esse estudo sobre a nossa identidade, sobre, Senhor, ó Pai, o nosso propósito de vida, que venhamos, ó Pai, realmente ter esta confiança firmada em Ti, de que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos fez para o Teu louvor, não somos obras do acaso, mas o Senhor nos fez para um propósito que é glorificar a Ti, mas nós temos um propósito aqui na Terra, então que venhamos exercer esse propósito com firmeza, com dedicação, com fé, e realmente no nosso interior, na nossa mente, esteja firmada a Tua palavra, para que assim venhamos, ó Pai, dar frutos que prevalecem, frutos para a vida eterna, que o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoe cada vida, ó Pai, que realmente assistiu, Senhor, ó Pai, este vídeo, essa aula. Abençoa, Senhor, ó Pai, fortalecendo essa palavra em cada coração, que todo espírito de roubo, toda ave rapina, todo mal sai sem direito a retorno, transferência, cubra com Teu sangue, Senhor, ó Pai, cada vida, e que a Tua unção, a Tua proteção esteja alcançando a todos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e fica na paz. Até a próxima.